Leitura do livro Curai os Enfermos e Expulsai os Demônios, de T.L. Osborne, capítulo 2. A cura é para todos. A vontade de Deus ainda é, como nós nos tempos passados, curar todos os que precisam de cura. O maior obstáculo à fé para muitas pessoas que buscam a cura em nossos dias é a incerteza que possuem quanto a ser ou não vontade do Senhor curar todos. A maioria tem conhecimento de que o Altíssimo cura alguns, mas há muitas coisas na teologia moderna que impedem as pessoas de saberem o que a Bíblia ensina claramente: a provisão para a cura de todos. É impossível reivindicar ousadamente uma bênção pela fé quando não temos a certeza de que Deus a oferece. Isso acontece porque suas bênçãos só podem ser reclamadas mediante o conhecimento da vontade do Senhor, na qual se deve crer para colocá-la em prática. Se queremos saber o que há em um testamento, devemos tê-lo. Se desejamos descobrir a vontade de Deus sobre alguma questão, precisamos ler o seu testamento. Suponha que uma senhora me dissesse: meu marido, que era muito rico, faleceu. Gostaria de saber se ele deixou algo para mim em seu testamento. Eu lhe diria: por que você não o ler? A palavra testamento significa legalmente a vontade de uma pessoa. A Bíblia contém a última vontade, o testamento de Deus, no qual ele nos lega todas as bênçãos da redenção. Por ser seu testamento e sua última vontade, qualquer coisa acrescentada posteriormente é falsificação. Ninguém faz um testamento novo depois de morrer. Se a cura está nesse testamento de Deus para nós, então dizer que o Senhor não está disposto a curar todos seria modificar o testamento, e isso após a morte do testador. Jesus não é apenas o testador que morreu, mas ele ressuscitou e é também o mediador do testamento. É nosso advogado, por assim dizer, e não vai privar-nos do testamento como fazem alguns advogados do mundo. Ele é o nosso representante, à destra de Deus. Não há maneira melhor de ter certeza da vontade de Deus do que ler os evangelhos, que registram os ensinamentos e as obras de Cristo. Jesus era a expressão dessa vontade, logo sua vida foi tanto uma revelação como uma manifestação do amor imutável e do plano do Altíssimo. O Mestre representou literalmente a vontade de Deus para nós, se for a tua vontade, entre aspas. Quando Jesus impunha as mãos sobre cada um deles e os curava, Lucas capítulo 4, verso 40, estava revelando e fazendo a vontade de Deus para todas as pessoas. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, no verso 38. Tudo o que Jesus fazia pela humanidade necessitada durante o seu ministério terreno era uma revelação direta da perfeita vontade de Deus para a raça humana. F.F. Bosmos, em seu livro Cristo, aquele que cura, diz: provavelmente ninguém poderia ser mais conservador do que os estudiosos da Igreja Episcopal. Contudo, a comissão designada para estudar o assunto da cura espiritual para o corpo apresentou, após 3 anos de estudo e pesquisou tanto da Bíblia como da história, o seguinte resumo à Igreja: Jesus realizava curas como uma revelação da vontade de Deus para o homem. Porque descobriram que sua vontade foi plenamente revelada, acrescentaram: a igreja não pode mais orar pelos doentes como aquela frase que destrói a fé: se for a tua vontade. Bosmo também afirma: a mensagem ensinada em todas as partes do Evangelho é de cura completa para a alma e para o corpo e todos os que se chegarem a ele. Atualmente, muitos dizem: creio na cura, mas não acredito que seja para todo mundo. Se não é para todos, então como poderemos fazer a oração da fé? Entre os que buscarem a cura em Cristo durante seu ministério terreno, conhecemos apenas um que orou por cura com estas palavras: se quiseres. Foi o pobre leproso rejeitado que não conhecia a vontade de Cristo de cura. A primeira coisa que Jesus fez foi corrigir essa incerteza, assegurando-lhe: quero.
Não se trata mais de se for a tua vontade, é a vontade de Deus. O leproso de Marcos, no capítulo 1, no verso 40, disse: Se quiseres, bem podes. Jesus respondeu: Quero. Que esse quero esclareça de uma vez por todas. Deus quer curar os enfermos. Se ele deseja curar aspira a curar todos. Ele não quer que ninguém pereça. 2 Pedro, capítulo 3, no verso 9. Tiago pergunta: Está alguém entre vós doentes? Tiago, capítulo 5, no verso 14. Alguém inclui você se está doente. Sobre aqueles que foram mordidos pela serpente ardente, que está escrito que os que olharem para a serpente de metal sobreviveriam, livro de Naum, capítulo 21, versículo 9. Hoje, se alguém, quem quiser olhar para Cristo como Redentor, será salvo. Todas as pessoas estão na mesma situação quanto aos benefícios da expiação. As expressões todo aquele que quiser são sempre pregadas para convidar os pecadores à salvação. Semelhantemente, os termos tantos quanto todos e cada um são usados para convidar os doentes e os enfermos à cura. Ambos os convites são sempre universais e os resultados estão fundamentados em promessas positivas. Será salvo, terá vida, será curado, o Senhor o levantará, serão todos curados e todos os que o tocavam ficavam são. Muitas vezes os pais demonstram preferência por um filho. Deus, no entanto, nunca age de tal forma. Quando cumprimos condições iguais, recebemos igualmente. Ao fazermos nossa parte, Recapitulando, ao fazermos nossa parte, o Senhor é fiel ao cumprir a sua, e Ele fez isso sempre. Os benefícios do Calvário são destinados a você. Se o Todo-Poderoso sarava a todos, Ele ainda opera assim. Isto é, o Altíssimo cura os que se chegam a Ele buscando essa bênção. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. Mateus capítulo 12, versículo 15. E todos os que o tocavam a orla de suas vestes ficavam são. Mateus capítulo 14, versículo 26. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Lucas capítulo 6, versículo 19. É chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com suas palavras, expulsou deles os espíritos e os curou, os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus, no capítulo 8, no verso 16 ao 17. Cristo continua curando os enfermos para cumprir sua palavra do profeta. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Lembre-se sempre de que você está incluído na palavra nossa, de Mateus, capítulo 8, verso 17. Não se esqueça também de que o Senhor está obrigado por sua aliança a continuar sarando aqueles que estão doentes e enfermos para cumprir as suas palavras de Isaías, as palavras de Isaías. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmo capítulo 89, versículo 34. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidade de várias doenças lhe o traziam, e impondo-lhe as mãos sobre cada um deles, os curava. Lucas no capítulo 4, no verso 40. A cura era para todos naqueles dias, e Cristo, o que cura, jamais mudou. Hebreus 13, 8. Por isso, a cura continua sendo para todos e deve ser pregada ao mundo inteiro. Felipe pregou sobre Cristo aos samaritanos, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 8, do verso 6 ao 8. Jesus provou ser exatamente o mesmo quando Felipe pregava sobre ele. Pedro pregou sobre Cristo, e o coxo de Atos 3 foi curado também. Para Pedro, Jesus mostrou ser o mesmo.
Em qualquer lugar e em qualquer tempo em que se pregue Jesus Cristo no seu sacrifício pleno pelo pecado e pelas doenças, o resultado será a cura dos corpos doentes, assim como a salvação da alma perdida. Assim como Pedro, o apóstolo Paulo, também pregou Cristo, e estavam assentados em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Atos no capítulo 14, no verso 8 ao 10. Paulo pregava o evangelho da cura, porque o coxo recebeu fé para ser curado enquanto ouvia a sua mensagem. Todo lugar onde se fala na cura e nos seus plenos benefícios para todos, e o povo responde à palavra ensinada, tendo fé para ser curado, as pessoas são saradas. Esse método nunca falha. A fé não pode falhar. Não se pode pôr a fé em atividade quando se fica indeciso quanto à possibilidade ou não de Deus curar a todos. Se ele não deseja curar a todos, então somos obrigados a considerar cada caso. O Senhor vai curar esta pessoa? Ou este é um dos infelizes a quem o Altíssimo reservou o sofrimento? Como poderemos fazer a oração da fé com tal incerteza em nossa mente? Que isso fique de uma vez por todas compreendido e estabelecido. É a vontade de Deus curar-me. Tenho tanto direito à cura quanto ao perdão quando creio. Deus disse: Eu sou o Senhor que te sara. Se ele fez essa afirmação e o Todo-Poderoso não pode mentir, ele então quis dizer exatamente o que disse. É o que o Altíssimo diz, é a verdade. Portanto, a cura é minha. A cura é parte do Evangelho e é para ser pregada por todo mundo e para toda a criatura. Marcos capítulo 16, no verso 15. Sendo